Minhas queridas irmãs, continuando o ciclo de reflexões acerca da palavra de Deus, neste início do tempo comum, a Sagrada Liturgia nos coloca diante do famoso discurso das bem-aventuranças, que popularmente nós chamamos de Sermão da Montanha. Este discurso tão bonito de Nosso Senhor, tão profundo, que na verdade constitui para todos nós um itinerário de vida, um receituário de fé, digamos assim. Todos nós recordamos que lá no livro do Êxodo, quando, sob a guia de Moisés, Deus liberta o povo da escravidão de Faraó, quando o povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, rumo a Canaã no deserto, Moisés sobe o Monte Sinai. O povo fica embaixo, não se aproxima do encontro com o Senhor. Mas Moisés recebe de Deus as tábuas da lei, o decálogo, os 10 mandamentos. E descendo do Sinai, entrega o decálogo ao povo, sinal, pacto da aliança, do Deus que libertara o povo e que agora o conduziria até a terra prometida. Se nós pararmos para observar, meus irmãos e minhas irmãs, há várias semelhanças entre aquele evento primeiro e a narrativa do Evangelho de hoje. Entretanto, também algumas diferenças que nos fazem compreender o mistério do reino de Deus, que economicamente vai se revelando e que chega à plenitude em Cristo. Jesus, nós sabemos, no mistério da encarnação que celebramos há pouco no Natal, assumindo nossa carne, nossa vida, nossa história, vem até nós para, na cruz, na Páscoa, selar uma aliança, uma nova aliança, uma aliança definitiva, instaurada a partir do seu próprio sangue, o Cordeiro que por nós é imolado para a nossa salvação. Nosso Senhor vem até nós para nos anunciar um tempo novo. Faz conosco uma nova aliança. E hoje também sobe a montanha. Daquela primeira aliança nascem 10 leis. Desta segunda aliança, 7 bem-aventuranças, segundo São Mateus, porque cada evangelista atrás de alguma forma, ou de formas diferentes, melhor dizendo. Desta nova aliança, meus irmãos e minhas irmãs, nasce um pacto onde não é necessário simplesmente evitar o mal, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não matar. É necessário fazer o bem, viver o amor, assemelhar o coração ao coração do próprio Cristo. Ele que vem até nós para nos salvar e que nos quer próximos, Ele que se faz próximo de nós, não revela esta nova aliança simplesmente a um mensageiro, a um emissário, como fez com Moisés. Ele mesmo reúne as multidões ao seu redor e revela o seu amor. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, as bem-aventuranças, portanto, constituem o itinerário da nova aliança, sem desprezar aquela primeira aliança feita a Moisés, disse-nos o próprio Jesus no Evangelho, mas mostrando-nos um caminho novo, uma forma nova, um rosto novo para viver a sua vontade. É bem-aventurado no reino, faz a vontade do Senhor,
Quem é capaz de assemelhar o seu coração ao coração dele? São 7 as bem-aventuranças em São Mateus, que na verdade podem ser resumidas em 2, que são princípio das demais: a primeira e a 6ª. Em primeiro lugar, diz-nos o Senhor: bem-aventurados os pobres em espírito. E nós poderíamos nos perguntar: quem são estes pobres dos quais fala nosso Senhor no Evangelho? A palavra pobre, na língua de Jesus, anauim, não significa simplesmente uma categoria sociológica, social. Não é pobre, na linguagem do Senhor, ou para o reino de Deus, simplesmente quem não tem dinheiro, quem não tem propriedades, quem não tem bens. A pobreza não é uma imposição social, simplesmente. Os anauins do Evangelho, na verdade, são aqueles que buscam a justiça de Deus como instância suprema e última. Quem são os pobres do Evangelho? São aqueles que reconhecem nosso Senhor como a suprema lei e a fonte de toda misericórdia. São aqueles que não têm mais a quem recorrer, ou melhor, aqueles que reconhecem que em Deus se encontra toda a fonte de graça e de justiça. Não são os pobres também simplesmente aqueles que optam por uma falsa humildade, por uma humildade aparente. Não são os pobres simplesmente aqueles que vivem de discursos ideológicos. É muito mais do que isso. É uma opção de vida que nasce de uma conversão, de uma adesão a Cristo, à sua palavra e ao seu reino. Vamos recordar de quantas vezes nosso Senhor no Evangelho vai nos falar destes pobres em espírito, mostrando-nos aqueles que correm a Ele, sabendo que só nele encontrarão força e justiça. Vamos recordar daquela parábola em que a viúva bate tantas vezes à porta de um juiz injusto, dos 10 leprosos, daquele coxo que estava à beira da piscina de Siloé e esperava simplesmente alguém que pudesse lhe levar. Os pobres do Evangelho são aqueles que não combinam o reino de Deus com o orgulho ou com a vaidade. Somente quem é capaz de humildemente se reconhecer pequeno e necessitado da graça misericordiosa do Senhor é digno de sua palavra e de suas promessas. Na primeira leitura desta Eucaristia, escutamos o capítulo 2 do profeta Sofonias, que nos falou precisamente sobre esta graça e este dom, do qual Jesus nos apresenta como bem-aventurança. O povo esperava justiça, o povo esperava a ordem para viver a paz e a tranquilidade. Mas Sofonias nos mostra que a justiça nasce do reto coração
que humildemente reconhece a palavra do Senhor, que humildemente reconhece quem é Deus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos em um tempo profundamente marcado pelo egoísmo e pela vaidade. A soberba toma conta de nosso senso comum. Pode observar, nós vivemos em uma sociedade profundamente marcada por grandes chavões, como por exemplo, diálogo, tolerância, respeito, mas nunca se viveu uma violência ideológica tão forte como a que nós vivemos hoje. Quem mais prega intolerância, o fim da intolerância, é quem mais é intolerante. Quem mais fala de diálogo, menos aceita a opinião do outro. A gente fala de paz, mas quando o outro pensa diferente de nós, parece que temos a missão de eliminá-lo imediatamente. Somente quem é pobre de coração é capaz de acolher o outro e promover a paz. Somente quem é humilde é capaz de acolher o outro para viver, meus irmãos e minhas irmãs, o amor como dom. Infelizmente, nós vamos alimentando as nossas crianças, vamos criando uma cultura em que a soberba, a vaidade vai se tornando palavra de ordem e sufoca a nós mesmos. A gente pega um menino aí de 7 anos, 6, 8 anos e começa a achar engraçadinho porque o menino é muito sabido. E começa a dizer, meu menino é inteligente demais. E o menino vem, se mete na conversa dos pais, se intromete em tudo e todo mundo acha lindo porque ele é muito sabidinho. Quando o menino faz 14 anos, 15 e o pai diz alguma coisa diferente dele, ele grita com o pai porque afinal de contas ele é inteligente. E depois que vai à universidade, na 3ª ou 4ª aula, ele já é o dono de toda a sabedoria. Ele já sabe tudo, entende tudo, manda em tudo, não respeita ninguém mais. Porque nós não ensinamos as nossas crianças a serem humildes. Porque nós não ensinamos as nossas crianças a respeitarem a opinião do outro, a respeitar os mais velhos, a respeitar as autoridades. Isso também é patente na dinâmica de nossa fé. A gente tantas vezes quer falar de Deus de tantas formas, mas esquece de falar a linguagem de Jesus. Por isso, que a 6ª bem-aventurança da qual fala nosso Senhor, e que é frontal para as demais, é a mansidão. Jesus disse-nos no Evangelho certa vez, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob vossos fardos, e eu vos darei descanso, porque eu sou manso e humilde de coração. Meus irmãos e minhas irmãs, não se anuncia o reino de Deus com violências ideológicas. Não se anuncia o reino de Deus no grito dos discursos inflamados. Não se anuncia o reino de Deus na imposição da força. O reino de Deus se propõe a partir do amor, na vivência do Evangelho, quando assumimos o coração de Cristo na nossa vida. Certamente vocês já me ouviram dizer outras vezes, algo que para mim é tão simples, indispensável à nossa fé no dia a dia, e que também clareia o discurso das bem-aventuranças do Senhor. Não adianta, por exemplo, em um bairro como o nosso, a gente sair de porta em porta durante um mês
e entregar um papel para todo mundo dizendo o horário da missa. Pode ser que no domingo seguinte tenha aqui 2 ou 3 pessoas a mais. Não adianta, por exemplo, quando a gente sai da missa, chegar em casa cheio de cólera, reclamando com todo mundo e dizendo: a sua vida não melhora porque você também não vai à missa do domingo. Não adianta lá no trabalho a gente achar que vai transformar todo mundo que está à nossa volta com discursos como aqueles: vocês também não rezam, aqui ninguém quer saber de Deus. Não adianta a gente querer anunciar o evangelho na força da reprovação do outro, em discursos inflamados, com discussões inúteis. É preciso que este evangelho seja vivido de forma prática. Muito mais do que entregar um papel de porta em porta na nossa rua, fala o reino de Deus, perdoar aquela vizinha, por exemplo, que ninguém tolera, mas que você, porque é cristão, sabe que precisa amá-la. Muito mais do que sair da igreja, chegar em casa condenando todo mundo que ficou lá, será eficaz dar a mão a quem está perdido e que precisa encontrar em nós um rosto terno, carinhoso, e que dentro de nossas casas tantas vezes não encontra. Não adianta chegar lá no trabalho simplesmente reprovando todo mundo e dizendo que esse povo não tem Deus no coração. É preciso suar as virtudes do evangelho para que os outros conheçam Cristo no silêncio de nossas palavras, mas na força de nosso testemunho. O reino de Deus não se faz de discursos proselitistas. Jesus no evangelho denunciou os mestres da lei porque disse: vocês conhecem a palavra, impõem fardos pesados às costas dos outros, mas não empurram com o dedo o fardo que colocam para os outros carregarem. O evangelho se propõe no amor. E não precisa grandes feitos, não precisa grandes façanhas. Onde Deus nos colocou hoje, lá a gente anuncia o reino de Deus. É difícil ser dona de casa? Certamente não é fácil. Mas lavando os seus pratos, cuidando da casa, ajeitando os meninos que vão para a escola, lá você vive o reino de Deus. Lá no seu trabalho, certamente as coisas são desafiadoras. Seja honesto, honesta, justo, justa, trate as pessoas com amor, perdoe quem tentou lhe puxar o tapete, e ali você vive o reino de Deus. São Paulo, antes de dirigir aquele belíssimo discurso, ou melhor, antes de escrever aquele belíssimo poema ao amor, nos capítulos 12 e 13 da primeira carta aos Coríntios, dirigiu-nos as palavras da segunda leitura de hoje. Entre nós, disse São Paulo, não há grandes sábios ou poderosos. Entre nós não há grandes potências intelectuais ou senhores da justiça. Porque Deus quis escolher os fracos para confundir os fortes. Deus quis escolher os humildes para confundir os soberbos. O que o mundo considera como perda é, na verdade, causa de vitória para Cristo. É na simplicidade de nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. É na humildade do nosso dia a dia, pequenos como somos, simples como somos, que o reino de Deus acontece. Bem-aventurados somos nós, se assumirmos o coração de Cristo na nossa vida. Se formos humildes, simples, pobres, se formos capazes de acolher o outro, se formos capazes de respeitar quem está diante de nós, se diante das injustiças e das perseguições, não querermos pagar com a mesma moeda, não quisermos pagar com a mesma moeda. Felizes seremos nós,
se formos capazes de viver a palavra de Deus no silêncio da cruz. Amar não é fácil. Cristo nunca disse que viver o Evangelho seria algo simples, como tomar um chazinho no final da tarde. O Senhor olhou para os discípulos e para nós, diante do mistério da cruz e das bem-aventuranças, e disse-nos: coragem, eu venci o mundo. Se fordes fiéis nas pequenas coisas, grandes coisas verás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.